Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo da Mike School e nesse vídeo corrigirei as questões de matemática da prova de soldado da Polícia Militar, concurso realizado pela VUNESP no dia 24 de março de 2024. O concurso foi cancelado lá de fevereiro e essa prova foi realizada agora no dia 24 de março, ok? Já te aviso, as provas têm versões diferentes. Se você fez a prova, dá uma olhada aí na versão. Se você está assistindo esse vídeo só para estudar para a próxima, parabéns pela decisão, bora com a gente. Só que antes disso, já chega dando like aqui, ó. Tem um joinha aqui embaixo, você aperta ele e se inscreva no canal para que você receba todas as novidades. Fechou? Deixa eu vir aqui pro cantinho. E bora corrigir essa prova de soldado segunda classe, 15 questões. Só um aviso, se você quer estudar para o concurso de sargento, CH, barro branco, use também essas questões, utilize esse vídeo para os seus estudos. Foi uma prova bem feita, uma prova em relação às anteriores um pouco mais fácil, tá bom? Na parte de matemática eu estou falando. Inclusive tem aqui no canal o vídeo da prova passada, ocorrida em setembro de 2023. Depois você confere lá, vou deixar aqui na descrição. Fechou? Então bora, sem mais delongas, prova de matemática. Primeira questão assustava, porque a questão trazia um gráfico, uma tabela, perdão, que serviria para 3 questões. Ok, até aí tudo bem. Mas daí vinha a primeira questão que era enorme, eu reduzi aqui só para a gente poder explicar, mas vinha lá com um gráfico enorme, você misericórdia, eu tenho que fazer um monte de conta. O candidato que foi um pouco afoito, ele estranhou, né? Mas é uma questão bem tranquila, vocês vão reparar. Se liga. Aqui tem a tabela, inicialmente você não vai fazer nada, você só dá uma namoradinha, salário, tantas pessoas que recebem aquele salário, ok, uma tabelinha com 2 colunas, beleza. Aí vem para a primeira questão, as informações apresentadas na tabela precisam ser representadas por um gráfico. O gráfico que melhor representa essas informações constantes na alternativa, o que melhor representa é o que está correto. Vocês vão ter 4 gráficos errados e um único correto, que vai ser a alternativa que nós vamos assinalar. Percebam, eu repeti aqui a tabela, tá? Para a gente poder resolver a questão. Vamos lá. Esse primeiro gráfico, pessoal, é um gráfico de colunas que relaciona 2 coisas. O valor do salário e a quantidade de colaboradores. Então, você sempre vai fazer algo, um par ordenado, tá? O que é isso, professor? Não precisa saber. Olha só, é um pontinho daqui relacionado a esse eixo e um pontinho daqui. Então, vamos lá. Esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui. 1.820 pessoas, tá correto? 1.820 pessoas? Tá, então isso aqui está correto. Aqui, R$2.000 de salário. 15 pessoas, aí você olha para a tabela e vê que não é R$2.000, é 2.100. Espera aí, não tem ninguém que recebe 2.000. Por que esse valor está aqui? Isso aqui está errado. Então essa alternativa está inválida. Vamos para a próxima. Distribuição, um gráfico em pizza, na alternativa B. Distribuição dos colaboradores pelos seus respectivos salários. Então eu tenho aqui o branco, R$1.800. R$1.800 são 40 pessoas que recebem. Aí você vai olhar na tabela, ué, 1.800 não são 40, são só 20. Então aqui teria que estar escrito 20. Já invalidamos o gráfico da alternativa B. A alternativa C fala distribuição dos colaboradores pelos seus respectivos salários. Então é um gráfico parecido com o da letra A. Aqui, 20 recebendo 1.800, ok, essa coluna. Aqui, ó, 2.100, 15 pessoas. Opa, 2.100, 15 pessoas está correto. Agora, aqui já está errado, ó, 2.500, esse valor está ok. Mas são 10 pessoas que recebem, são 5 pessoas que recebem 10.500? Não, aqui deveria estar até aqui o gráfico, ó. Para ele estar correto, ele teria que vir até o 10. E esse aqui também está errado, porque ele deveria só ficar até o 5. Então a alternativa C está errada também, ok? Beleza, vamos para a próxima. Analisando o gráfico da letra delta, da letra D. Distribuição, blá, blá, blá. Então, 20 pessoas recebendo 1.800, aqui casou. 20 pessoas, 1.800, 20 pessoas, beleza? 2.100, topo do gráfico, 15. 2.100, 15, tá ok, conforme a tabela, tá? 2.500, 2.500, 10 pessoas, 10 pessoas, aqui tá ok. R$3.000, topo do gráfico, vai para o 5. 5 pessoas recebem R$3.000, ok, ó, tá certinho aqui. Então, esse gráfico delta está perfeito, beleza? Vamos assinalar isso como resposta. Por que o eco tá errado?
Perceba que ele coloca em porcentagem. Em outras questões de soldado, essa questão estava um pouquinho sumida, mas voltou, né? Em outras provas de soldado, você tinha correspondência de valores por percentuais. Aqui ele só colocou em uma das alternativas. Vamos olhar, ó. 1.800 corresponde a 20%? Temos que fazer a conta. Se você somar esse tanto de gente, vai dar 25 com 15 com 10 com 5, vai dar 50 pessoas. O 20, pessoal, em relação aos 50, vamos pensar. 10% de 50 seria 5, que é só voltar uma casa. 5 vezes 4 vai bater o 20, então isso aqui seria 10, 4, 40%, certo? Aqui deveria estar 40%. Já está errado também, beleza? Outro exemplo, ó, os 3.000 representam 5%, 5 de 50 representaria 10%. Tá errado esse gráfico também. Beleza, gente? Então ficamos na primeira questão aqui da minha versão com a alternativa D de delta. Pois bem, já na 22 também faz análise a essa daqui, então eu posso copiar aqui, ó, vocês vão estar lá na página, vocês vão virar a página, certo? Já na questão 22, nós temos o seguinte: com relação ao número total de colaboradores da instituição que recebem salários abaixo de 2.500 corresponde a quanto? Então, quem recebe abaixo de 2.500? Quem recebe 1.800, quem recebe 2.100. Isso daqui dá um total de 35 pessoas. Então, que recebe abaixo de 2,5 são 35 pessoas. O 35 é quanto de 50? 50 é o total, certo? 50 é o total, a gente já havia somado antes. Se o 50 é total, 35 é quantos por cento? Vamos lá, eu vou ensinar uma técnica importante para vocês. Vocês vão dividir a parte pelo todo quando você quer saber uma porcentagem. A parte que você quer saber, 35, de quanto? De 50. Se você dividir 35 por 50, 35 dividido por 50, vai dar 0, porque não dá, né? Então coloca 0, e um 0 lá. 350 por 50 vai dar 7. Ou seja, 0,7. E o 0,7 é a mesma coisa que 70%. É só andar duas casas e colocar o símbolo de porcentagem. Ou seja, a alternativa alfa. Essa foi fácil, tá? Você poderia fazer uma regra de 3. A regra de 3 ficaria assim, ó. Não vou resolver, só vou mostrar. 35 está para um valor desconhecido, assim como 50 está para 100%. Multiplica cruzado, você ia chegar que x é igual a 70% do mesmo jeito. Uma regrinha de 3 bem simples na questão 22. Questão 23, ainda sobre o nosso gráfico. Então, eu vou colocar aqui, ó, a nossa tabela, perdão. Sabendo-se que no próximo mês está previsto um aumento de 10% em todos os salários pagos e que não haverá admissão de novos colaboradores, tampouco demissão, assinale a alternativa que apresenta, que contém a média aritmética simples dos salários que essa instituição pagará para os seus colaboradores após o aumento previsto. Então, galera, olha só. Presta atenção nessa explicação que é muito importante. Como o aumento ele é proporcional para todos de 10%, você pode calcular a média de todo mundo com base nessa tabela, ok? Tirar a média desses valores e aumentar a média em 10%. Eu aconselho você, em outros casos, não fazer isso. Se você já tem um pouquinho mais de experiência em matemática, você vai entender o que eu estou falando. Se você tem um aumento percentual de todo mundo em 10%, a média também aumentará em 10%, tá bom? Então, eu posso calcular a média do valor que está e depois aumentar 10%, tá? Ah, professor, sou meio ali tal, ruinzinho em matemática, eu vou preferir aumentar 10% em cada um e depois tirar a média. Ok, tá? Para você não cair em outras pegadinhas diferentes, mas nesse caso não teria problema algum. Vamos lá, como é que eu faço para calcular a média quando eu tenho esse tipo de distribuição? Você vai multiplicar a quantidade de pessoas que recebem os 20 salários. Então, que recebem 20 salários são 1.800. 20 pessoas vezes 1.800 vai dar um total de 36.000. Tá? 36.000. E aqui, R$ 2.100, 15 pessoas, se você fizer a multiplicação, você vai lá no rascunho e vai dar 31.500. Tá? Eu não estou fazendo de cabeça, eu já fiz aqui só para não ficar com um vídeo muito longo, certo? Você tem que fazer continha básica, né, pessoal? Pelo amor de Deus, na prova. R$15.000 é a última, multiplicação da última. O que é a média? A média é a soma dividido pelo número de elementos, certo? Então, se você somar tudo isso, a soma dos salários, a folha de pagamento, seria R$ 107.500.
R$ 107.500, dividido por 50, porque eles são em 50. Ao puxar essa divisão, você vai ter 2.150. Ah, alternativa E ali, professor? Não. Esse aqui é o valor sem os 10%. Agora você aumenta 10% disso aqui, né? Se você quiser, você pode fazer pelo método da Dona Rose. O que é o método da Dona Rose? Minha mãe, quanto que é 10% de 2.150? Ora, é só voltar uma casa. Então é só somar 215 aqui. Ao fazer essa soma, você terá 2.365, conforme a alternativa B de Bravo. Tudo bem? Já deu o like aqui no vídeo? Então já senta o dedo no like e se você quiser saber informações sobre os nossos cursos, mikeschool.com.br. mikeschool.com.br, mais de 4.000 alunos aprovados, com curso de cabo, sargento, soldado, completaço, o CH, que é um cargo interno da polícia, concurso para educação física da polícia, enfim, Mike School, especializado em concursos da Polícia Militar de São Paulo. Já clica aqui embaixo depois do vídeo, mikeschool.com.br, ou segue lá no Instagram, Matemática Mike, para você saber as informações. Bora voltar para a correção. Questão 24 aqui da minha versão. Considere a seguinte informação apresentada em um portal de notícias online. Somente 3 em cada 10 domicílios da cidade de São Paulo ficam próximos à estação de metrô ou trem. Aí quem falou não precisa ler, né? G1, blá, 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 blá. Admita que o estudo realizado tenha considerado que ficam próximos de estação de metrô, entre aspas, ou trem, apenas os domicílios da cidade com 1 quilômetro ou menos. Então, quem ficam perto de blá, blá, blá? Quem tem 1 quilômetro ou menos de distância do metrô. Beleza? Ela te falou, ó, quando ela fala que 3 está próximo, é porque esses 3 de um total de 10 ficam a menos de 1 quilômetro. Então, tá a 800 metros do metrô, 700 metros de um trem e assim vai. Se 3,5 milhões de domicílios ficam a mais de 1 quilômetro, ou seja, não são aqueles que ficam perto do metrô, então, quanto que é o total de domicílios aí estimado? Pessoal, olha só. Quando eu tenho uma proporção, coloca uma tabelinha assim, ó. 3 ficam próximos, então coloca aqui, ó, próximos, de um total de, 7 não ficam, não próximo. É uma coisa só para você entender. Então, se 3 fica, 7 não fica. De um total de 10. É uma proporção, gente. 3 para 10, 7 para 10. Tá? Eu complemento. Isso aqui é meio óbvio, razão e proporção. Inclusive, tem aula minha aqui no YouTube sobre isso. Beleza. 10 não ficam, 10 são um total, perdão. Legal. Quando ele mencionou os 3,5 milhões, esses 3,5 não estão ficando. Não estão ficando. Então, 3,5 está para o 7. Assim como o total que eu quero descobrir está para o 10. Ok? Regrinha de 3 diretamente proporcional. Aumentando os milhões ali, vai aumentar a proporção, tá? Ou aumentando a proporção, aumenta os milhões. Multiplica cruzado, vai ficar 7 vezes x. 3,5 vezes 10 vai dar 35. Passa o 7 para lá dividindo. 35 dividido por 7, x é igual a 5. Ou seja, o total estimado aqui dessa pesquisa são 5 milhões de pessoas, conforme está na alternativa ECO. Pois bem, uma questão dada para vocês, questão que uma vez caiu na prova de sargento, que é a conversão de unidades de medida. Eu tenho certeza que uma porrada de gente andou 3 casas e deve ter colocado a letra A de forma mas bem equivocada. Pessoal, vou fazer uma explicação. Imagine que você tenha uma área aqui de 1 metro por 1 metro. Tá? Antes disso, vamos ler, né? Em um relatório, um policial militar precisa registrar em metros quadrados a área de 0,05 quilômetros quadrados em uma região plana que foi delimitada para a realização de uma perícia. O correto registro dessa área em metros quadrados ficaria como? Ele só quer saber se você sabe converter quilômetros quadrados para metros quadrados. Não deve andar só 3 casas. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, então eu ando 3 casas, isso na medida linear. Mas 1 quilômetro quadrado, quanto ficaria em metros quadrados? 1.000 metros quadrados. Errou bonito, é isso que ela está te cobrando. Vamos olhar aqui, vamos voltar na minha linha de raciocínio. 1 por 1 ficaria com 1 metro quadrado. Esse mesmo terreno
de 1 por 1 metro, se eu escrevesse ele em quilômetros, eu teria que voltar 3 casas. Então, seria 0,001 quilômetros por 0,001 quilômetros. Se eu multiplico 0,01 quilômetros vezes 0,01 quilômetros, a única conta que você vai fazer aqui é 1 vezes 1. O resto é contar casa. Você tem 3 casas decimais em cima, 3 embaixo. 3 mais 3, 6. Então, você vai ter a quantidade de zeros aqui com 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas aqui, ok? Pois bem, agora vamos voltar para cá. Medida linear, ok. Medida quadrada, 1 quilômetro quadrado. Bizu, para você anotar aí, ó. Você vai andar 6 casas. 6 casinhas com a vírgula. Tá bom? Então, para responder essa questão, se liga. Vou colocar aqui, ó. Agora que você entendeu essa teoria. 0,05 quilômetro quadrado. Tem gente que pode deixar de ser soldado por causa disso, ó. Não soube fazer a conversão. Você vai andar 6 casas, conforme eu expliquei. Então, se você andar 1, 2, fica só o 5. Andei 2 já. 3, 4, 5, 6. 50.000 metros quadrados, ok? A alternativa é E aqui nesse caso. Determinada ação foi realizada em 3 dias distintos, sendo no primeiro dia realizada das 9h25 às 17h40, no segundo dia realizada das 8h15 às 15h50 e no terceiro dia realizada das 10h29 às 16h15. Supondo-se que a realização dessa ação pudesse ser realizada em 3 dias, perdão, mas com igual período de tempo em cada dia, sem prejuízo qualquer, o período de tempo por dia seria D. Pessoal, olha só, nessa questão, a VUNESP não deixa claro que ela quer a média desses eventos aqui que podem ser realizados em 3 dias e tal. Mas o que acontece? Se eu somar a quantidade de minutos do primeiro dia com o segundo, com o terceiro, eu tenho o total que essas 3 atividades elas são realizadas. Como ela não quer que tenha prejuízo, mas ela quer que os períodos de 3 próximos dias sejam iguais, eu devo tirar a média desses 3. Ou seja, eu somo tudo e divido em 3. Não vai ter prejuízo. Todo o horário previsto para a realização dessas tarefas será respeitado. Então, alguns podem ter confundido. No começo eu li, eu falei, caramba, o que ela quer? Mas ela quer a média, porque se o evento foi realizado no dia A, no dia B, no dia C, e outros 3 dias devem ser realizados no mesmo tempo, eu vou ter que tirar uma média para saber, porque somando tudo vai dar o mesmo valor, ok? Então, vamos lá. Primeiro dia, 17h40 foi finalizado, menos o horário que iniciou. Você terá aqui um total de 8h15 de realização desse primeiro evento. Já do primeiro dia, né? Já no outro, 15h50, tirando 8h15. Isso daqui vai dar 7h35. Como é que eu faço essa conta, professor? Ora, 40 menos 25 vai dar 15. Você faz a conta por barras aqui, né? A barrinha do minuto e a barra da hora. Pois bem, aqui também ó, fica de 50 menos 15, 20, 35. 15 menos 8, 7. Nessa última, só cuidado, tá? Porque 16h15 menos o 10h29, o que vai acontecer? Você vai ter que pedir emprestado para a hora, né? Quando você pede 1 hora emprestada, você tira 1 hora daqui, vai ficar com 15 e passa 1 hora para cá. Quando você passa essa 1 hora para cá, ela vem 60 minutos. 60 mais o 15, você coloca 75 aqui. 75 menos o 29 é a sua nova conta, tá bom? Que vai dar 46 e aqui vai dar 5. 5 horas e 46. Beleza, eu tenho os 3 tempos. Esse e esse. Se eu somar assim, vai dar confusão. Então, vamos converter cada um deles para minutos, ok? Ao fazer a conversão desse para minutos, você vai pegar 8 vezes 60, que vai dar 480, e somar o 15. Você tem 495 minutos. Nesse aqui você vai pegar o 7 vezes 60, vai dar 420, e soma o 35, que vai dar 455 minutos. E esse daqui você faz 5 vezes 60, que vai dar 300, mais os 46, que vai dar 346 minutos. Agora, vamos tirar a média.
a média, esse símbolo, tá? É igual a soma do primeiro, isso está em minutos, segundo e terceiro, tá bom? Soma tudo isso e divide por 3. Essa média, essa soma dará, puxa lá no seu cantinho e faz 495 mais 455 mais 346 é igual a 1.296. Se eu dividir isso daqui por 3, eu tenho 432 minutos, certo? Só que não está em minutos, professor, as alternativas, não tem problema. Agora você converte isso daqui para minutos. Deixa eu pegar um rosinha aqui, ó. 432 dividido por 60. Vai ficar 7, porque 7 vezes 60 vai dar 420. Tira esses 420 daqui, vai sobrar 12. Ou seja, 7 horas e 12 minutos. Alternativa C de casa na 26. Pois bem, questão de número 27. Em um batalhão, a terça parte do total de soldados ingressou em 2021. Do número restante de soldados desse batalhão, a quarta parte ingressou na PM no ano de 2022 e 81 soldados ingressaram em 2023. Conhecidas essas informações, é correto afirmar que o número de soldados desse batalhão que ingressou em 21 é... Então eu tenho somente 3 opções aqui nesse caso. Ela deixa claro que pode ter entrado em 2021, mais quem entrou em 2022, mais quem entrou em 2023. Isso daqui soma o total de soldados, tá? Desse batalhão aí. Pois bem, o que eu faço? Primeira coisa que você vai fazer num exercício desse tipo é verificar se você resolve ele pela barrinha. Como assim, professor? Ó, pega o total de soldados dele e divide em 3 partes. Por que 3 partes, professor? Porque ele falou, ó, a terça parte ingressou em 2021. Então, essa parte aqui, ó, 1/3, a terça parte é a mesma coisa que 1/3, ingressou em 2021. Quantos são? Não sei ainda. Do restante, ou seja, para cá, esse outro público aqui, a quarta parte, aqui eu vou ensinar um macete para vocês. A quarta parte ingressou em 2022. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse grupo aqui e dividir de modo que você tenha uma quarta parte. Se você fizer isso daqui, ó, olha só, você terá uma divisão em 1, 2, 3, 4. Então, essa quarta parte aqui, ó, do que ficou, não é a quarta parte do total, é a quarta parte do que ficou. É quem ingressou em 2022. E o resto? O resto é quem ingressou em 2023. E esse resto soma 81. Gente, se eu tenho isso daqui, perceba que está exatamente na metade, ó. Porque se eu dividisse esse aqui também por 2, visualmente falando, eu teria metade de um lado e metade do outro. Se 81 corresponde a uma metade, se eu multiplicar 81 por 2, eu vou ter 162 soldados. Esse é o total de pessoas que eu tenho fazendo no desenho. Ah, professor, mas toda a questão eu resolvo no desenho? Não, mas nessa caso você resolve, tá? Porque ficaria mais difícil fazer pela equação, ok? Tem outros vídeos aqui no meu canal que eu mostro por equação, tá, pessoal? Então, na prova você tem que ser ligeiro. Deu para fazer na barrinha, abraça e faz, tá? Não deu, você vai para a equação, assiste outros vídeos que você vai verificar como eu faço. O que a VUNESP pediu? Conhecidas essas informações, o que é correto afirmar que o número de soldados desse batalhão que ingressou na PM no ano de 2021 21 é o quê? 1/3 do inicial, do total, né? 1/3 de 162, é só pegar o 162 e dividir por 3, o que vai dar 54. A alternativa alfa nesse exercício. Legal? Mais um exercício que foi parecidíssimo com exercícios que caíram em outras provas. Por isso que é importante você ir resolvendo questões de outras provas, pessoal. Já teve prova que o primeiro exercício era esse daí. É sominha, subtraçãozinha, exercício básico, leitura de tabela. Vamos lá, na tabela constam informações sobre a quantidade de reclamações recebidas e devolvidas sobre determinado evento em uma instituição pública no segundo semestre de 2023. Aí vem lá, histórico de reclamações, blá, blá, blá. Vamos interpretar esse gráfico, ó. Julho, vamos ler julho aqui, ó. Tava aguardando no início do mês 170, resolveram 40. Mas chegou mais 45. Então, se eu pensar, ó, 170, se eu tirar 40, vai dar 130. Mas como chegou outras 45, 130 com 45 vai para
175. Entenderam a lógica? Próxima lógica aqui, ó, agosto. Ó, acompanha só agosto. Ele te deu 3 meses para você pegar essa lógica. Veio 175 porque veio do mês anterior, certo? Eu estou com 175, mas eu resolvi 60. Desci para 115. Mas como chegou outras 40, você está com 155 para resolver. 155, desce para o mês de setembro, virou o mês. Resolveu 55. Opa, ufa, só estou com 100. Mas chegou mais 30. Acumulou 130 e assim vai. Vamos terminar de preencher, porque eu precisarei? Vamos. Esse 130 vai repetir aqui no outro mês. Tá. Recebi mais 35. Então seria 130 mais 35, 165. Que era para aparecer aqui. Ué, mas só está aparecendo 100. Se você subtrair, você vai ter 65 que foram o quê? Resolvidas. Ah, show de bola. Vamos fazer de outra cor agora. Agora vamos descer esse 100 para cá. 100. Tira 45 que foram resolvidas, vai ficar com 55. Só que se você soma essas 50 que chegaram, você está com 105, preenche 105 aqui. Agora vamos para a próxima. Vermelhinho, 105 desceu. Resolveu 70. Opa, 105 menos 70, só sobrou 35. 35... mas no final ficou com 95. Ixi, por que ficou 95? Porque chegaram 60, fazendo a continha de cabeça. Tá? Ok, preenchi a minha tabela. O que você quer, dona VUNESP? O que você quer de mim? Analisando as informações apresentadas, é correto afirmar que a quantidade de reclamações resolvidas em outubro de 23, outubro resolvida, cadê? Vamos marcar de amarelo, outubro resolvida. Está aqui, outubro resolvida 35. Essa quantidade, 35, comparada à quantidade de reclamações recebidas em dezembro... Perdão. Ele não quer outubro recebidas, ele quer outubro resolvidas. Outubro resolvidas são 65. Opa, quase que eu pego o número errado. Legal. Comparada à quantidade de reclamações recebidas em dezembro. Recebida em dezembro é 60. Então, dezembro recebida são 60. Vamos ler de novo. É correto afirmar que a quantidade de reclamações resolvidas em outubro em relação às recebidas em dezembro ela é 5 a mais. O 65 é 5 a mais do que a 60. Tem que ler na ordem correta, né? Para não colocar a alternativa B de modo errado. Então, aqui ficaria maior em 5 unidades. A quantidade recebida em outubro é 5 maior do que a quantidade resolvida em outubro é 5 maior do que as recebidas em dezembro, tá? Então, até um trava-língua aqui, né? Recebida, resolvida e tal. Tem que tomar bastante cuidado na leitura. Uma questão um pouquinho mais difícil nessa interpretação. Você vê que até eu aqui, recebida, tal, a gente se confunde às vezes, tá bom? Vamos lá. 29. Certo comércio, com uma matriz e sua filial, funciona todos os dias e recebe rigorosamente a visita de 2 fornecedores. Um deles visita a matriz a cada 5 dias e, no dia seguinte, a filial, enquanto que o outro visita a matriz a cada 7 dias e, no dia seguinte, visita a filial. No 1º de março de 2024, era uma sexta-feira, ambos os fornecedores visitaram a filial do comércio aí, né, do referido comércio. Isso significa que a vez imediatamente anterior em que ambos os fornecedores visitaram a filial do comércio em um mesmo dia foi. Pessoal, questão clássica de MMC, que algo acontece periodicamente de um jeito, periodicamente do outro, quando que acontece junto. Mas aqui ele quer que você volte no tempo. Olha só. Eu devo tirar o MMC do 5 e do 7. Não, professor, mas ele quer saber do dia seguinte, que é no dia seguinte que ele vai na filial. Então é 6 e 8, negativo. O que tem aqui uma periodicidade, e é o MMC que eu devo tirar, é do 5 e do 7. Porque isso gera as repetições. Aí, saber que no dia seguinte ele visita a filial é uma informação complementar. Vou usar, mas é complementar. Os números que eu devo fazer, sim, são 5 e 7, mesmo porque o MMC de 6 e 8 daria totalmente diferente, tá? E fugiria aqui da proposta. Presta atenção numa dica aqui do professor, ó. Quando você tem números primos,
primos em comum ou que os dois sejam primos, o MMC é só multiplicar os dois. Por quê, professor? Se você for tirar, ó, esse cara só divide por 5 e esse cara aqui, ó, só divide por 7. Então, basta multiplicar os dois, o que vai dar 35. O que acontece? A cada 35 dias, eles visitam a matriz. A cada 35 dias, eles visitam a matriz. E no dia seguinte, eles visitam a filial. Mas é o 35 que eu devo tomar por base. Tá? Pois bem, no dia 1º de março, era uma sexta, ambos visitaram a filial. Tá, professor, mas aqui não é filial, aqui é matriz. Tá bom. Se no dia 1 de março eles visitaram a filial, é porque no dia anterior eles haviam visitado a matriz. Então, a visita na matriz foi no dia 29 de fevereiro. Certo? Isso aqui não vai importar muito. Foi um dia anterior. Ah, tem que saber que tem 29 aqui em 2024? É importante saber. Todo ano que é múltiplo de 4, 24 é múltiplo de 4, é um ano bissexto, então tem o dia 29. Pois bem, mas qual que é a lógica aqui, pessoal? Ele só quer saber o dia da semana. O dia da semana. Se um dia de visitar, vou até apagar essa data, vou deixar aqui. Se o dia de visitar a filial foi uma sexta, a matriz foi um dia anterior. Então, eles visitam a matriz quinta-feira. Olha o pulo do gato agora. 35, pessoal, é um múltiplo de 7. 35 é um múltiplo de 7. Então, só tem visita na matriz às quintas-feiras. Por quê? 35 dias antes era uma quinta. 35 dias antes era uma quinta. 35 dias antes era uma quinta. Porque é um múltiplo de 7. Uma semana tem 7 dias. Raciocínio lógico matemático aqui, hein? Nessa questão. Então, se eles visitaram uma matriz às quintas, a visita na filial vai ser no dia seguinte, vai ser numa sexta-feira. Só pode ser resposta letra eco aqui. Tudo bem? Muito bom. Prova boa. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a razão é uma divisão entre o número de tenentes-coronéis e de majores da PM, podia ser representados por uma fração de 66 dividido por 133. 66, 133 avos. Se, de acordo com o anuário citado, o número de majores era 4 unidades maior que o dobro do tenente-coronéis no referido estado, ano e estado, então a diferença entre essas graduações é quanto? Galera, uma questão que envolve razão e proporção, mas que você deve usar essa razão e proporção para a montagem do sistema, tá? Então, é uma questão um pouco mais trabalhosa. Olha só, tem uma aula minha no YouTube aqui que tem questões de razão e proporção, ponto. Ah, mas essa questão é de razão e proporção? Não. Essa questão é de sistema de equações, ponto. E que tem uma razão na montagem. Tudo bem? Então, vamos resolver. Vamos primeiramente montar a equação da razão. Razão de coronéis por majores, 66 por 133. Aí aqui, ó, essa parte vou destacar, ó. O número de majores era 4 unidades maior que o dobro do número de tenentes coronéis, tá? Então, o número de majores era 4 a mais do que o dobro dos coronéis, tá? Então, majores é 4 a mais do que o dobro de coronéis. Tem aula também aqui no canal sobre sistemas. Se você não entende essa montagem, você precisa assistir essa aula, ok? É assim que faz a montagem. Vou repetir. Majores é 4 a mais do que o dobro de coronéis. Isso aqui é um sistema, gente. O que eu faço aqui nesse caso? Ó, eu vou passar esse M para lá. Ele vai multiplicar. Coronéis é igual a 66 vezes o M dividido por 133. Aí eu pego esse trem aqui e substituo aqui embaixo. Aí vai ficar assim, ó. M é igual a 2C mais 4, só que em vez de escrever C, eu substituí, lembra? Então eu coloco 2 vezes 66M sobre 133, mais o 4. Tem que tirar MMC, porque eu tenho uma soma de frações. Vai ficar 133. Aqui embaixo desse cara tem o 1.
e aqui embaixo desse cara tem 1. MMC de 133 e 1 é o próprio 133. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 133 dividido por 1, 133. Vezes 1M, 133M. Igual. Você pode fazer essa multiplicação aqui, ó. A ordem dos fatores não altera o produto, então você pode deixar assim, tá? Como uma coisa só. 2 vezes 66 vai dar 132. E como 133 dividido por 133 vai dar 1, é só você fazer a multiplicação lá de cima, que vai dar 132M. Poderia fazer no passo anterior, mas já para abreviar. 133 por 1 vai dar 133, vezes o 4 vai dar 532. Como você usou para todo mundo, você pode cancelar o denominador. Pois bem, passa o 132 para cá, vai ficar 133M menos 132M. Olha que bênção. Então, você já chega no número de majores, porque aqui só sobra 1, né? Majores são 532. Você achou major, tá fácil achar coronel. Vamos fazer de vermelho. Coronel é igual a 66 vezes 532 dividido por 133. Como os números são inteiros, esse cara vai dividir por esse. Ó, 532 dividido por 133 vai dar 4. 66 vezes 4, você vai ter um número de coronéis igual a 264. Coronéis 264. A VUNESP pediu a diferença entre esses dois valores. A diferença entre esses dois valores será 532 menos 264. 532 menos 264 vai dar 268. A alternativa B de Bravo. Como clássico, pessoal, ela cobrando bastante sistema, tá, gente? Tem que ir entendendo legal equações, sistemas de equações do primeiro grau, tá? Segundo grau nem cai. Então, se liga nisso. Bastante sistema. Tem os vídeos aqui no canal. Sistemas Matemática Mike, você vai ver bastante coisa boa. 31. Para fazer o 31, não esquece de dar o like aqui no vídeo se você ainda não sentou o dedo no like. E olha só, tem aqui embaixo também o sininho para você se inscrever. Então, clique em inscreva-se e depois você clica no sininho para você receber todas as notificações. Show de bola? Uma questão controversa, porque o edital não traz geometria espacial, mas o edital traz um negocinho escrito assim, ó, volume. Noções de geometria, volume. Volume é geometria espacial, desculpa. A questão pode cair sim. Então, eu tenho um cubo. O que é um cubo, pessoal? O cubo é um dado, né? Você tem um dado, você tem dado aí em casa? Então tá aqui, ó, aquela piada de quinta série. Ele é um cubinho. O que é a aresta? A aresta é a medidinha aqui do cubo. E um cubo, por propriedade, é um sólido geométrico que tem todas as arestas de mesma medida, tá? Então, o VUNESP fala que a face lateral medindo 16 centímetros quadrados. O que é a face lateral? Como se eu tivesse pego a área aqui, ó, só de uma face. E deu 16. Como a face de um cubo é um quadrado, a face de um cubo é um quadrado, então, um quadrado para gerar 16 só pode ter vindo do 4 vezes 4. 4 vezes 4 que dá o 16 de área, certo? Então, a aresta desse carinha é igual a 4 centímetros. Legal. E como é que eu tiro o volume de cubo? Igual você tira de prisma reto retangular. Porque o cubo é um prisma reto retangular. E prisma reto retangular sempre caiu na prova de soldado. Você vai multiplicar A vezes A vezes A. Ou seja, 4 vezes 4 vezes 4. É 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. 16 vezes 4 vai dar 64 centímetros cúbicos. Pois bem, achamos o volume desse sólido. Vamos ler a questão, né? O cubo maciço, com a face 16 centímetros quadrados, é fabricado pelos produtos materiais A e B, sendo que para cada parte do A são utilizadas 3 partes do B. Sendo assim, o volume do material B é utilizado para a fabricação de cada unidade desse cubo maciço de quanto, né? Quanto que gastou com o B. Senhores, eu tenho aqui A para B, uma parte para 3, de um total de 4. Mesma coisa. Eu falei já no início desse vídeo, quando você quiser fazer proporções, você faz uma legendinha. Bom, A está para 1, pode até colocar uma setinha só, A está para 1, assim como B está para 3. De um total de 4. Certo? Então, você resolve isso por uma regrinha de 3. Se o 64 é tudo, o 64 está para o 4. Assim como o B, que é o que eu quero saber, estará para o 3. Perceba, posso fazer por porcentagem, professor, entendendo que o 3 é 75% do 4? Pode. Ou você pode fazer aqui, ó,
regrinha de 3 diretamente proporcional. Multiplicando cruzado, você vai ter 4 vezes B e vai ter 64 vezes 3. 64 vezes 3 vai dar 192. Passa o 4 para cá dividindo, 192 dividido por 4, você vai ter 48 centímetros cúbicos do material B nesse cubo, tá bom? E o restante é feito pelo material A. Alternativa, letra C de casa. Uma questão um pouco mais trabalhosa, hein? O Vunesp mandou bem aí. Considere que a taxa anual de juros utilizada para certa aplicação financeira tenha baixado de 12,5 para 12. É correto afirmar que essa taxa foi reduzida em quanto? Ah, professor, não tem no edital juros, mas essa questão não é de juros, essa questão é de porcentagem. 12,5 menos 12, ele só mencionou que é a taxa de juros, mas não é questão de juros. A diferença aqui é de 0,5%. Então, se ela baixou de 12,5 para 12, ela baixou meio. Ele quer saber, esse meio é quantos por cento do 12,5? Regrinha de 3 de novo. De novo. O 12,5 é o meu 100%, certo? O 0,5 é quantos por cento de diminuição, ok? Então, cuidado. Eu posso entender isso aqui, ó, tirando isso daqui, ó, até vai ficar mais fácil. De 12,5 para 12, meio. Então, 12,5 é o 100%. E o 0,5 é quanto? Você poderia ter feito no bizu que eu já dei, dividir a parte pelo todo, mas assim também vai, ok? Então, você faz essa regrinha de 3 multiplicando cruzado, porque elas são diretamente proporcionais, certo? Se eu aumento o percentual, eu aumento esse valor de taxa ali. Multiplicando cruzado, você vai ter 12,5 vezes x e meio multiplicado por 100, que vai dar 50. Passa o 12,5 para cá, 50 dividido por 12,5, puxa no canto e faz a continha. Ó. 50 dividido por 12,5, você vai ter exatamente 4. 4 o quê? Estamos falando de 4%. Eu descontei, mas na resposta você vai ver que tem a porcentagem, tá bom? Só tirei para o símbolo não nos atrapalhar. Fechou? Letra B de bravo. Talvez você esteja com dificuldade aí. Lembre-se, estude conosco, nosso curso completo. Aprovamos aí centenas de alunos nos concursos de soldado da PM e outros concursos internos da polícia. mikeschool.com.br, entra lá, conhece o curso. Ah, é só matemática? Não, língua portuguesa, redação, história, geografia, na parte de soldado, né? Todos os nossos cursos são completaços, tá bom? Não é só a matéria de matemática, não. Beleza? Vamos para 33. Uma questão de raciocínio lógico, que tem lá prevista no edital, esse entendimento lógico. Tá? Ele trouxe a lógica aqui por meio de uma sequência. Então, ele trouxe a sequência com uma lógica, não é PA, e com o primeiro elemento 1, e ele quer saber qual que é o 20º elemento. 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22 e 29. Aqui ele trouxe os 8 primeiros. Então, você tem que vir o nono, o 10º, 11º, 12º, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele quer esse cara aqui. O 20º elemento, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E eu aconselho você a preencher desse jeito para você não se perder. Aí, o que você vai fazer? Se liga na dica aqui, ó. Você vai somar de um para o outro e ver quanto tem. Vai fazer a diferença, perdão. De 1 para 2 é porque somou 1. De 2 para 4 é porque somou 2. De 4 para 7 é porque somou 3. De 7 para 11 é porque somou 4. Daqui para cá, somou 5. Daqui para cá, somou 6. Daqui para cá, somou 7. Ora, não deu para pegar a lógica ainda? Você soma 1, 2, 3, 4 e assim vai. Isso não é uma progressão aritmética. Isso é uma sequência lógica, ok? Vai somando o próximo. Aqui eu vou somar 8. Aqui eu vou somar 9. Aqui eu vou somar 10. Aqui eu vou somar 11. Vocês são inteligentes, vocês já entenderam, ok? Eu só vou colocar direto aqui a soma muito rápido para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Então, o próximo aqui vai ser 37, o próximo vai ser 46, 56, 67, 79, 92, 106, 121, 137, 154, 172 e aqui, somando a última informação, 191, a alternativa A de amor. Amor que a Vunesp tem por vocês. Já a 34, uma questão de geometria. Ela falava que eu
tínhamos um retângulo. Um grande terreno retangular e plano, utilizado para treinamentos da PM, tem um perímetro de 2,8 quilômetros. Perímetro de 2,8 quilômetros. Se você reparar, as respostas estão em metros. Se você quiser, você já associa, né? 2,8 quilômetros é a mesma coisa que 2.800 metros. Vamos ver se eu vou usar essa informação, mas você já associa na sua mente. Sendo que a razão entre as medidas do menor lado e do maior lado é 0,75. Então, eu tenho uma proporção entre o menor e o maior, dando 0,75. Nesse terreno, traçou-se uma das diagonais, dividindo em duas partes triangulares de mesma área. O que ele fez? Botou aqui uma diagonal. E aqui fica um triângulo, certo? Que é igual a esse triângulo aqui, é congruente, tem a mesma área. Show de bola. A medida do maior lado de uma das partes triangulares em um terreno que foi dividido excede a medida do menor lado do terreno enquanto. Vamos descobrir a medida de todo mundo. Pessoal, eu vou chamar esse cara de X, esse cara de Y, por enquanto. Por quê? Porque ele me deu uma razão. Ele fala que o menor dividido pelo maior é 0,75. Se eu passar o Y para lá, eu vou ter 0,75 vezes Y. Então, esse carinha aqui, ó, é 0,75Y, certo? Ele corresponde a 75% do Y. Para ficar com uma letra só, eu vou considerar aqui em cima Y e aqui 0,75 de Y. E eu vou usar a informação que ele me deu do perímetro, ok? Vamos lá. Y mais, lá embaixo também é Y, mais 0,75 de Y, mais, aqui desse lado também é 0,75 de Y, vai ter que dar os 2.800 do perímetro, porque perímetro não é soma dos lados, então eu somo todo mundo e tem que dar os 2.800. Por que uso 2.800 e não 2.8? Porque as respostas estão em metros. Ponto. Cuidado aqui, ó. Aqui tem um Y, aqui tem um Y, aqui tem 0,75 e 0,75. Se você somar 0,75 com 0,75, vai dar 1,5. 1,5 com 1, 2,5. Com o outro 1, 3,5. Então, eu tenho 3,5 Y igual a 2.800. Passa o 3,5 para cá. Vai ficar Y igual 2.800 dividido por 3,5. Essa divisão vai dar exatamente 800. Ou seja, o Y tem 800 metros. Achamos a medida desse camarada aqui. Como o X corresponde a 75% disso, vou até continuar aqui, ó. O X é igual a 0,75 de 800. Fazendo essa conta, você vai chegar que o X vale 600 metros. Vamos trocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, esse carinha vale 600 metros. Vamos reparar no triângulo que formou, ó. Ele é um triângulo retângulo, porque ele veio de um retângulo. Então, aqui, vocês acharam que não ia cair, mas caiu o nosso 345, o famoso triângulo 345. Se liga, ó, quando eu tenho um triângulo retângulo, com medidas 600 e 800, isso é proporcional ao 3, isso é proporcional ao 4. Ah, professor, como assim? Assiste vídeo específico, tem lá aqui no meu canal, geometria plana, triângulo 345 e demais triângulos pitagóricos aí, teorema de Pitágoras. Pois bem, se eles são proporcional ao 3, 4, 5, porque bate aqui a proporção aqui e aqui, esse cara vai ser 3 vezes 200 deu 600, 4 vezes 200 deu 800, 5 vezes 200 vai ser 1.000. Esse cara vale 1.000. Esse cara vale 1.000. Qual a pergunta da VUNESP? A área maior, a medida maior, que é esse 100, de uma das partes do triângulo, 100, excede a menor em quanto? O 100 excede o 600 em quanto? O 1.000 excede o 600 em quanto? Exceder é tirar a diferença. Excede em 400. Ou seja, resposta letra E de eco. Beleza? Questão muito bem feita pela VUNESP. Vamos fazer a última e encerrar aqui a nossa correção. Antes disso, já dá o like aqui no vídeo e não se esqueça, mikeschool.com.br ou o Instagram, Matemática Mike. Você tem todas as informações, vê lá nossos vídeos, nossos aprovados e confere que nós somos a melhor escola preparatória para os concursos da polícia. Em certo comércio, há uma promoção, uma questão difícil. Essa questão acho que é a mais difícil da prova. Sistema de equações.
Em certo comércio, há uma promoção para os produtos A e B, que consiste em um desconto de R$1 em cada unidade do A e R$2 em cada unidade do B, sempre que a quantidade total comprada desses produtos superar 99 unidades, seja de um só ou seja da soma dessas quantidades de ambos os produtos. Um comprador pagou R$830 na compra de 35 do A e 40 do B, enquanto que outro comprador pagou R$940, comprando 60 do A e 40 do B. Repare que, no caso do comprador, primeiro aqui, o que pagou 830, ele comprou 35 do A e 40 do B. Não deu mais do que 99, ou seja, não deu 100 para cima. Deu, aqui no caso, 75. Não vai ter desconto esse cara. Já o outro deu 940 porque ele comprou 60 do A e 40 do B. 60 com 40 dá 100. Então, no 100 vai incidir o desconto. Aí isso significa que comprando um de cada vai dar quanto? Ou seja, eu preciso achar o valor de A, eu preciso achar o valor de B. Senhores, nessa questão, eu vou montar um sistema também. Então, caiu aí 3, 4 questões de sistema na prova. Sistema é muito importante. Eu vou montar um sistema com a informação do valor A e, na outra equação, com a informação do A reduzido e do B reduzido. Essa é a parte mais importante de vocês sacarem. Se liga, ó. Primeira equação. 35 vezes o produto A mais 40 vezes o produto B deu os 830. É o que eu falo, se você não sabe montar a equação, assiste a minha aula aqui do YouTube. São duas, uma de equações para sargento e uma equações para barro branco, mas que serve para soldado, enfim. Essa é a montagem da primeira. A montagem da segunda ficará assim, ó. Quantos produtos do A ele comprou? 60, só que eu não vou multiplicar pelo A. Eu tenho que tirar, eu tenho que dar um desconto no produto A de R$1 e no produto B de R$2. Então, você vai multiplicar 60 vezes o A menos 1, porque você tirou R$1 e vai multiplicar isso por 60 vezes, mas você não sabe quanto é. Então, você tem que deixar desse jeito. Mais 40 vezes o B menos 2. Isso é um B, ó. B menos 2. Isso tudo vai dar R$940. Então, antes de qualquer coisa, você vai ter que fazer a distributiva aqui, deixar essa equação um pouquinho mais bonita. Ó. Vou fazer aqui embaixo. Deixar essa equação um pouquinho mais bonita. Vai ficar 60 vezes A, menos 60, fazendo a distributiva, 40 vezes B, menos 40 vezes menos 2 vai dar menos 80, é igual a 940. 60A mais 40B, eu vou passar todos os valores sem incógnitas para lá. Ó. Menos 60 com menos 80 vai dar menos 140. Quando eu passar para lá, ele vai mais 140. Tá? Então, aqui ficou 60A mais 40B é igual a 1080, que vai dar essa soma. Eu tenho aqui prontinhas essa equação e essa equação. Agora, eu vou voltar lá. Voltar não, né? Eu vou colocá-las lá em cima para montar esse sistema aqui em azul. Ó. Primeira, 35A, não mexi, não fiz nada nela, né? Opa, B igual a 830. Essa aqui é a primeira, tá? Essa daqui, ó. E essa aqui é a segunda que eu tive que desenvolver para deixar ela mais bonitinha, né? Ó, num padrãozinho de sistema linear. Pois bem, agora você vai olhar bem para elas e verificar que eu tenho 40 aqui e 40 aqui. Opa! Se um desses dois fosse negativo, eu conseguiria cancelar. O que você vai fazer? Multiplicar a primeira equação toda por menos 1. Ou seja, ela vai ficar toda negativa. Menos 35A, menos 40B, menos 830. Por que isso? Eu explico naquela aula, porque é uma metodologia para você resolver pelo método da adição. Ao fazer o método da adição, o que vai acontecer? Menos 35 com 60A, eu vou ter 25A. E aqui eu vou menos 40 com 40, vai dar 0. Certo? Então, é uma estratégia para eu poder cancelar a incógnita. 1080 positivo menos 830 vai dar 250, pessoal. Passa o 25 para cá. Então, é uma questão para quem já está estudando. Os aventureiros nunca resolveriam essa questão. Tá? Vai dar A igual a 10. Pois bem, na prova de setembro, pessoal, teve questões muito mais difíceis que essa, tá? Essa aqui é chatinha, mas teve questões mais difíceis de sistema. Até a gente brincou, a galera comentou mostrou lá no comentário, nossa, como é que faria uma questão dessa? Pois é. Legal, eu achei um, pessoal, tá fácil achar o outro. Ó. Pega essa primeira equação mesmo.
Pega ela e substitui o A pelo 10, ó. Que daí você acha o B, né? Vai dar 350 aqui, eu vou passar esse 350 para lá, ele vai subtrair desse carinha. Essa conta aqui vai dar 480, eu vou passar o 40B, eu vou passar o 40 para cá dividindo, vai ficar 480 dividido por 40, 12. Então cheguei que o B vale 12. Se o B vale 12 e o A vale 10, a soma, a pergunta é, isso significa que na compra de apenas uma unidade de cada produto, quanto que vai dar? Uma do A mais uma do B vai dar 22. Alternativa D de delta. Senta o dedo no like desse vídeo, resolvi a prova inteira para vocês e fui dando várias dicas. Então senta o dedo no like e compartilha com os colegas que estão estudando também. Fechou? Forte abraço, valeu!